Fala, exploradores do canal Geociências hoje. Aqui é o professor Reginaldo Vitorino, especialista em Geociências e Ciências Astronômicas, aonde nesse vídeo de hoje nós traremos mais uma análise, agora geoestratégica e geopolítica, sobre as possíveis consequências da condenação e possível prisão de Donald Trump, candidato republicano, possível candidato republicano à reeleição à Casa Branca, aonde na entrevista da Fox News, desses últimos dias, ele disse que está pronto a aceitar, possivelmente a sua condenação e ser preso, mas ele disse, nas palavras dele, olha, acredito que vai ser difícil as pessoas aceitarem, tal prisão, porque estamos vivendo um momento de ruptura da normalidade, assim ele usou essas expressões, e foi bem áspero, porque também o seu adversário, Joe Biden, chamou ele pela primeira vez, se vocês observarem também ali no seu pronunciamento no dia de ontem, de criminoso. Então acredita-se os analistas que Joe Biden está entrando nessa briga, está usando a radicalização que o Trump, os republicanos tradicionalmente usam, e quais seriam as consequências disso para a democracia americana. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos abordar, está aqui do lado, a capa da notícia. Nós vimos isso daqui pela agência Brasil-China, mas está nas principais agências aí de informações internacionais, essa entrevista polêmica, como sempre, de Donald Trump, onde ele aborda esse assunto da possível condenação agora no próximo dia 11, onde o juiz do estado de Nova York vai dar a sentença. Claro que os mais otimistas preveem que ele possa vir ser condenado apenas a realizar algumas atividades de cunho filantrópico, e outros mais pessimistas veem até a possibilidade do presidente sofrer uma consequente condenação civil pública. E aí é o ponto que ele está explorando, e que todos nós sabemos que os trumpistas não estão aceitando tal situação. O próprio Trump aproveita falar isso, onde ele devolve e amplifica mais o debate ríspido com Joe Biden, falando que o criminoso do Biden, isso mesmo, ele chamou o Biden também de criminoso, dizendo que, fazendo referência, não sei se todos sabem aqui, uma acusação russa que na verdade tem se mostrado até aonde as investigações queiram ir, verídicas com relação à questão do Covid, ainda da pandemia, se recordem, aonde eles atribuíram que os laboratórios, ali financiados, comandados pelo filho de Biden, foram os responsáveis por criar certas cepas, então aí está envolta muita polêmica, mas as autoridades simplesmente arquivaram os casos. Então Trump fazendo referência a essa questão, e também falando que ele, de certa maneira, tem usado dinheiro público para que juízes criminosos, mais uma vez alfinetando o juiz que ainda não deu a sentença dele, para que eles façam uma perseguição política para impedi-lo de retornar à Casa Branca, uma vez, como ele disse nas suas próprias palavras, que ele retornando, ele vai pôr ordem na casa, vai fazer os Estados Unidos, grande novamente, aonde ele vai partir, com uma solução mais eficaz para se evitar um terceiro conflito mundial e, consequentemente, resolver a questão ucraniana, simplesmente tirando os Estados Unidos unilateralmente da OTAN e cortando todo o financiamento à Ucrânia. Ou seja, em outras palavras, vai jogar a Ucrânia aos leões russos, para eles devorarem o que sobrou, e vai deixar a Europa sozinha. Vamos nos voltar para o nosso verdadeiro inimigo que realmente nos preocupa. Alguém vai dizer, nossa, então quer dizer que ele menospreza o poderio russo? Não, ele reconhece o perigo de entrar nesse conflito abertamente com os russos e ainda ter o risco de ter outro adversário à altura como a China vai fazer. Mas se ele for causar guerra com os chineses, certamente ele vai ter esse problema de ter que enfrentar os russos. Mais uma vez, ele planeja não fazer uma guerra total com a China, mas implementar um processo como os republicanos e os democratas no passado fizeram com a Rússia, se lembrarem ali na dissolução da União Soviética e, consequentemente, no processo que se deu depois, no início dos anos 2000. Mas o objetivo dele não é encurralar a China como eles fizeram com a Rússia, mas é sim acirrar o projeto e retirar, as indústrias americanas, retirar os investimentos americanos. Já estão se fazendo isso, vocês veem que os investimentos americanos estão sendo aplicados, principalmente no México. Há analistas aí que preveem que com esses investimentos em um prazo curto aí de 5 a 10 anos, talvez o México possa saltar, hoje aí de atual 18ª economia para a 7ª economia do mundo, uma vez que, qual que é a linha de pensamento do Trump? Se eu retirar os investimentos que estão sendo investidos na China e aplicar na Índia, que é hoje o país com maior crescimento
percentual do mundo, né, já está quase em 10% percentuais do mundo, seguido a Turquia, né, eles vão continuar alimentando, né, o sistema russo-chinês. Por quê? Porque uma vez que Turquia e China, né, Turquia e China e Índia e China não têm uma relação tão próxima, mas tem uma boa relação com Moscou, automaticamente são fontes, né, como estão sendo, né? Veja que até um argumento de hipocrisia, né, que muitos usam para poder criticar a posição da OTAN, né, em frente a esse conflito ucraniano, é que tem certos membros importantes da OTAN, como é o caso da Turquia, como é o caso da própria Hungria, da Romênia, né, que compram, fazem negociações normais com a Rússia, né, não só no quesito de energia, de produtos industrializados, de bens de consumo, mas como recursos militares mesmo, né? Você vê que a Hungria, a própria Turquia, faz aquisições de produtos de ordem militar russa, né? E veja que os Estados Unidos, se pôr dinheiro tanto na Turquia, que também apresenta um elevado crescimento percentual anual, né? Então está entre os países com maior crescimento, né? Que é puxado pela Índia, seguido, pasmem vocês, pela Rússia, devido, nós sabemos, né, ela foi sancionada, foi retirada do sistema internacional de compensações financeiras, mas ela tem seu próprio sistema internacional de compensação, né, em parceria que ela desenvolveu com a China e agora também colocou a Índia, tem se utilizado dele para fazer negociações, ampliando, né, seu rol de negócios com outras nações da Ásia, agora com os árabes, né, onde ele colocou, né, a equipe econômica da Rússia, de Putin, colocou como lastro do seu da sua moeda, o rublo, o ouro, né? E ele tem se utilizado das suas amplas fontes energéticas, uma vez que a Rússia, todos sabem que ela é o segundo maior, né, fornecedor de recursos energéticos do mundo, atrás da Arábia Saudita, né, no quesito de petróleo. Já no quesito de gases naturais, eles são os maiores fornecedores, né? Então veja que eles têm muitos recursos para poderem estar negociando, eles estão se utilizando desse seu sistema, né, paralelo ao sistema, né, financeiro atual, né, da qual eles foram retirados. Então, uma forma sábia, né? Então, Trump já vislumbra isso, a sua equipe também vislumbra isso. Bom, vamos retirar, né, dessa maneira, deixar de financiar a China e vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente, trazendo para próximo de nós. Por quê? Porque ele já estava visualizando longe. Uma vez que, né, o México governado, né, aparentemente por um partido de inclinação mais à esquerda, veja que são inclusive as questões polêmicas, né, que estão sendo levantadas atualmente com a questão da abertura da fronteira ali com o México, né, uma vez que eles estão vislumbrando, né, que possivelmente esses adversários americanos vão estar investindo pesadamente na América Latina, já estão fazendo, né, países como Venezuela, Honduras, Nicarágua, são países pequenos. O alvo realmente são quem? São os 3 grandes países da América Latina. O Brasil, o maior deles, né, seguido do México e da Argentina, que agora, sabemos, com essa política mais expansionista, que está mais alinhando-se, né, aos Estados Unidos, que o Milei está programando, né, não sabemos se ela vai ser, né, próspera, se vai prolongar, se já há rumores aí de que a situação econômica está mal, né, nós vemos que ele veio solicitar ajuda ao Lula, e o Lula acabou estendendo a ajuda ali por intermédio do gás da Petrobras, né, então veja até que ponto, de fato, o Milei vai conseguir retirar, né, a Argentina dessa linha de maior relações geopolíticas com potências como o caso da China e da própria Rússia, né? Uma vez que os maiores parceiros comerciais, no caso a Argentina, é o Brasil e a China. Da mesma forma se aplica ao Brasil, né? Os maiores parceiros comerciais é justamente a China e a Argentina. E agora o crescimento, né, das relações com a Rússia também tem se intensificado. O México segue, de certa maneira, algo muito parecido, com a exceção que ele tem como os maiores parceiros China e os Estados Unidos. Então o objetivo é o quê? Vamos trazer os recursos para nós, né? E dessa maneira, como tem muitas indústrias maquiniladoras, copiadoras, né, que fazem engenharia reversa no México, podem fazer a vez das fábricas do mundo, como a China atualmente faz, né? E dessa maneira, né, a gente depois reindustrializa o país. Esse é o objetivo americano, né? Porque atualmente nós vimos os relatórios da OTAN têm mostrado, né, que a Rússia, dependendo do tipo de produção, né, voltado à indústria de guerra, né, seja de armamentos ou mesmo de artilharia, está em 7, 8, até 10 vezes maior do que toda a OTAN, incluindo os próprios Estados Unidos. Então o objetivo é não ficar para trás, né, não estar sendo relegado à terceira posição, né, porque veja que a posição das Forças Armadas é medida única e exclusivamente pela quantidade em valor, né,
do PIB que é aplicado, como no caso da OTAN, tem que aplicar 3% do PIB em defesa. Só que não se mostra como que se dá essa aplicação. E nós sabemos que boa parte, né, hoje, com informações no base do próprio site do Pentágono, ele mostra que parte desses investimentos por parte do governo americano, o Pentágono ele está ligado ao sistema de inteligência e ao sistema, né, de favorecimento de possíveis atos, né, entre aspas, democráticos, né, vocês sabem muito bem como que é a forma de propagação da democracia americana, né, aonde eles fazem esses financiamentos por intermédio, né, de redes, né, que o pessoal, os adversários deles chamam, né, de revoluções coloridas, né? Então boa parte desse recurso é gasto ali. Já diferentemente dos seus adversários, a Rússia e a China, eles acabam aplicando, como vimos aqui no vídeo anterior, eu comentei um pouco sobre a questão do julgamento polêmico do Trump, né, aonde eles de fato aplicam, e não é o que realmente os estudiosos, os sites, né, as agências de notícia têm levantado, né, que até então mostra a China e a Rússia respectivamente segundo e terceiro colocados, mas mostrando que, né, eles têm investimentos paralelos em institutos de pesquisa, como o caso da Rússia, né, que está com toda essa questão de economia de guerra, retomando novamente o patamar de segundo colocado, né, militarmente falando, e até mesmo de custos, né, da sua economia voltada a esse financiamento armamentista, né. Mas veja que então nós teremos muitos desdobramentos na geopolítica internacional, assim como na política doméstica americana, né, com a eventual aí, né, complicação, né, com a eventual condenação de Donald Trump, e possivelmente há analistas mais pessimistas que até preveem, né, o risco de uma guerra civil implodir nos Estados Unidos caso Donald Trump venha a ser condenado a uma prisão, né, que segundo alguns analistas aí pode ser de até 4 anos de reclusão ou, né, ainda de uma prisão domiciliar, ou seja, né, é ainda admissível na visão ali dos trumpistas, né, que o seu presidente, né, o seu representante máximo esteja impedido de sair dos Estados Unidos da América e pior ainda, né, de estar retido, preso. Então veja que a situação pode se agravar muito e isso pode dar resultados também, né, inimagináveis a nível geopolítico internacional, inclusive para o nosso país aqui, o Brasil. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu peço que você já deixe seu like, compartilha, né, esse conteúdo com outras pessoas pelo WhatsApp, Telegram, que também tenham esse mesmo entendimento, que também tenham esse desejo de aprimorar seus conhecimentos como nós temos por aqui, né. Eu peço para você que notifique aqui, assinale o sininho das notificações para que você possa estar recebendo novos vídeos, novas informações que nós vamos estar publicando aqui regularmente no canal. Temos vídeo todas as semanas agora, 2 dias na semana, né? Todas as quartas e sábados. E esse aqui é o seu canal Geociência.